Naruto foi um mangá originalmente publicado de 99 a 2014 pelo autor Masashi Kishimoto na revista Shonen Jump. Ele conta a história de um jovem ninja que busca o reconhecimento da sua vila, no caminho para se tornar o líder dela, um Hokage. Naruto foi adaptado para animação de 2002 a 2017, com mais de 700 episódios e um mar de fillers, da época que isso era o normal de se fazer enquanto se esperava mais capítulos do original para não ter que parar a produção do anime. Provavelmente essa introdução que eu acabei de fazer também foi inútil para a maioria das pessoas, dado que Naruto, junto de Dragon Ball e One Piece, foi um dos maiores expoentes do Japão para o Ocidente nas últimas décadas. Mas o que muita gente não sabe é que Naruto é a segunda versão de uma história de mesmo nome escrita pelo Kishimoto, publicada na Kamaru Jump em 97, 2 anos antes da série de sucesso. O Naruto One Shot é um mangá de apenas um volume que mostra uma versão com diferenças bem importantes do que seria depois. Ao mesmo tempo, essa história não mostra apenas curiosidades, mas também aponta para certas explicações de furos que me incomodavam muito na história de Naruto que nós viemos a conhecer, como por exemplo, no seu início. Naruto foi uma criança que perdeu os pais quando ainda era bebê, e quando o mangá inicia, ele mora sozinho sem saber quem os pais eram, mas isso suscita uma série de perguntas. Quem paga as suas despesas? Quem cuidou dele todos os anos que ele não podia cuidar de si mesmo? E por que pararam de cuidar ao ponto dele se sentir rejeitado por todos? Essas perguntas apenas pioram conforme descobrimos que seus pais eram literalmente o líder da vila e heróis reconhecidos mundialmente. Você tá me dizendo que o filho dessas pessoas não tinha ninguém que fosse capaz de passar por cima do medo da raposa presa nele? Ou que a pessoa que certamente cuidou dele tantos anos o abandonaria depois? Nada disso faz sentido. No entanto, mais do que apontar furos na história do Kishimoto, a gente está aqui para perceber como muitas coisas que são apresentadas no One Shot servem de explicação para esses problemas. No One Shot, Naruto não é o filho de um herói que selou a raposa no corpo do seu filho, mas ele é o filho da própria raposa demoníaca. Os 9 sábios mais poderosos tiveram um duelo mortal com seu pai e apenas um deles sobreviveu. Com pena da raposa bebê, o sábio o leva para criar e superar a sua natureza demoníaca. Mas as coisas não vão bem conforme o Naruto segue o seu instinto de raposa, apenas causando confusão para todos no vilarejo. Então, desde já, nós temos muitas diferenças. As pessoas não confiam no Naruto porque ele realmente causa confusões, sendo não uma pessoa com uma raposa dentro de si, mas o próprio filho da raposa demoníaca e ele mesmo uma raposa. Quem cuidou dele como um filho desde que era bebê foi o sábio sobrevivente, e agora ele dá a ordem para o Naruto de que para não terminar igual seu pai, ele faça ao menos um amigo humano. Tirando a ocasional referência a lamen e o sexo no jutsu, o resto da história é completamente diferente do Naruto que conhecemos, com uma trama de polícia corrupta que usa armas de fogo para assassinar um rapaz que é gentil com Naruto. Tudo isso ainda para roubar um quadro. Naruto acaba sendo acusado de ter matado o rapaz e roubado o quadro, mas uma pessoa se oferece a ir preso no lugar dele enquanto ele tenta provar a sua inocência. Usando do ninjutsu da raposa, ele confronta o verdadeiro criminoso e depois se infiltra se passando por ele para arrancar uma confissão de quem está com o quadro. No fim da história, Naruto faz o seu primeiro amigo, aprendendo a confiar em humanos e vendo que é possível humanos confiarem nele. A minha opinião é que essa One Shot, apesar de ter rendido ao Kishimoto até um prêmio, é bem fraca se comparada com o que viria depois. No entanto, eu reitero que ela tem um grande valor por apontar coisas que já estavam na cabeça do Kishimoto de como essa história se organizaria e que depois não são aprofundadas. Da maneira que eu enxergo, por essa adoção do Naruto pelo sábio remanescente, a gente pode compreender que o Naruto tenha sido adotado da mesma forma pelo terceiro Hokage, que provavelmente cuidou dele como um neto, junto da sua mulher, até o início do mangá. Mas o motivo para o Kishimoto não mostrar e não aprofundar nesse cenário é porque isso enfraquece a narrativa do quão solitário e rejeitado Naruto se sente. Se a gente olhar criticamente para a trama, não faria nenhum sentido
que os Hokages ou amigos da família tivessem largado Naruto sem um verdadeiro lar. E isso é algo que vai ficando pior e pior conforme a trama avança e novos personagens com ligação à sua família vão sendo revelados, que podiam muito bem ter dado uma mão pro Naruto e que provavelmente deram. O Kishimoto só não quis aprofundar. Nenhuma obra vai ser perfeita e a maior crítica ao Masashi Kishimoto sempre vai ser que nos arcos posteriores ele vai inventando novos pesos e complicações para personagens e eventos que já tinham sido apresentados, mas que não tinham originalmente nenhuma dessas atribuições. Algumas vezes isso funciona muito bem e outras fica bem forçado. Mas de uma forma ou de outra eu acho bem legal a gente ter esse one shot de Naruto para ter uma ideia do que era essa história em formato de rascunho na mente do seu autor. Mas e você? Você já conhecia essa one shot de Naruto? O que você achou dessa história em que o rapaz pregava peças porque ele era uma raposa de verdade, contra o que a gente recebeu em que ele pregava peças para chamar a atenção? E o que você achou sobre a minha teoria? Realmente será que o Kishimoto deu uma escondida na história que a gente recebeu sobre o quanto o terceiro Hokage cuidou do Naruto? Ou será que isso é coisa da minha cabeça também?